Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre trocas de calor. Então abra o livro de vocês na página 52, que lá está toda a definição sobre essa troca de calor. Então pense na seguinte situação. Alguma vez você já parou para observar que quando você deixa uma xícara de café em cima da mesa por algum tempo ela esfria? E se colocar um copo de refrigerante bem gelado e deixar ele por um tempo lá, o que vai acontecer com ele? Ele vai esquentar, né? Então observe que o que é frio esquenta e o que é quente esfria. Mas você sabe o motivo disso acontecer? Já respondendo, né? Existe uma troca de calor aí com o meio ambiente. Mas e se essa troca de calor ocorrer em um lugar totalmente isolado? O que vai acontecer? O corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio. Por quê? Se esse corpo não é totalmente isolado, essa energia vai sair, certo? E se não tem lugar para essa energia sair, se ele estiver dentro de um recipiente totalmente isolado, esse corpo vai ceder temperatura, ou seja, ele vai ceder calor para um corpo de menor temperatura. E esse sistema totalmente isolado a gente chama de calorímetro. Mais à frente a gente vai entender o seu significado real. Então, para um sistema ideal em que não há troca de calor com o meio externo, duas ou mais partículas seguem a lei da conservação da energia, ou seja, o somatório de toda a energia cedida pela partícula desse sistema, mais o somatório de toda a energia absorvida por esse sistema, deve ser zero. Lembra lá que a força resultante, toda força resultante é igual a zero? Então aqui, o princípio da troca de calor, ela vai buscar o equilíbrio entre as duas partículas, ou seja, entre os dois corpos. Então, olha, o calor recebido, certo, é igual a menos o calor cedido. Ou seja, o calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Isso tendendo ao equilíbrio. Então, nós vamos calcular agora temperaturas em que ela será o equilíbrio entre duas partículas. Então, vai ter exercícios assim. O corpo tem 20 graus Celsius, é colocado com o corpo de 10 graus Celsius. Qual que é a temperatura de equilíbrio? Então nós vamos estudar essas temperaturas de equilíbrio. Então basta você saber que o corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor temperatura e eles sempre vão buscar o equilíbrio, tá bom? Então isso é uma soma que vai buscar o zero. A quantidade de calor cedida por um corpo é igual à quantidade de calor recebida pelo outro. Então vamos analisar uma coisa. O corpo A tem maior temperatura que o corpo B. Então ele vai fornecer energia para o corpo B para buscar o equilíbrio. Então todo o calor fornecido por A é recebido pelo corpo B. Ao analisar o modelo estabelecido, chegamos à seguinte equação, né, que eu falei para vocês. O calor recebido é igual ao valor negativo do calor cedido. Então nós teremos algumas situações. Por convenção, o calor perdido leva o sinal negativo e o calor recebido leva o sinal positivo. Então lá no final da nossa equação, quando a gente vê que o sinal deu negativo, quer dizer que o corpo cedeu energia. E quando o sinal for positivo, quer dizer que o corpo absorveu ou recebeu energia, né? Uma forma da gente entender como acontece esse processo de troca de calor é quando, olha, na pasteurização do leite. O leite ele entra a 5 graus Celsius em A, passa pelo ponto B e vai para o ponto R. O ponto R é uma resistência. Essa resistência vai aquecer o leite até 80 graus, certo? Ele vai passar de 80 graus e vai retornar naquele recipiente B. Como o recipiente B existe um leite a 5 graus Celsius, ele sofre uma variação de temperatura. E se sofre variação de temperatura, como que a gente chama isso? Calor sensível. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, essa troca de calor vai mexer principalmente com o calor sensível, né? Ou a equação que a gente chama de Key-Macete,
Ok? Pessoal, só continuando então nossos estudos, como ocorrem as trocas de calor? As trocas de calor acontecem quando dois corpos que possuem temperaturas diferentes, né, são colocados dentro de um ambiente totalmente isolado. E esse ambiente totalmente isolado a gente determina como calorímetro. É um recipiente que vai proteger essa troca de calor sem com que ele ceda calor para o ambiente. Você tem um calorímetro em casa, a garrafa de café mesmo, ou a garrafa de chá, ele é um calorímetro, porque todo líquido que está dentro do recipiente, ele troca calor com o próprio recipiente, mas não troca com o meio externo, né? Então, por que que ocorre a troca de calor? A troca de calor acontece porque o calor é um tipo de energia em trânsito, né? Como você já sabe, e passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Para que seja feito um estudo, né, mais preciso em relação às trocas de calor, ele é realizado dentro desse aparelho, do calorímetro. E este aparelho é um recipiente fechado que não é capaz de realizar troca de calor com o ambiente do seu interior. Dentro do calorímetro, os corpos são colocados e começam a trocar calor até que atinjam o equilíbrio térmico. Como não há troca de calor entre os corpos e o calorímetro, e nem o meio em que eles se encontram, podemos afirmar que toda a energia térmica passa de um corpo para outro. Então, o calorímetro é um recipiente que permite somente que as trocas de calor aconteçam dentro dele. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha, né? Todavia, o calorímetro participa das trocas de calor e, em algumas vezes, este calor deve ser considerado na análise. Para isso, é necessário conhecer a sua capacidade térmica, a qual possibilita conhecer o calor procedido ou fornecido por ele. A quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Assim, por exemplo, em um experimento em que o calorímetro de capacidade térmica de 10 calorias por graus Celsius reduziu a temperatura a 25 graus Celsius, é possível afirmar que forneceu 250 calorias para o sistema em análise. Esse próprio sistema aqui, ele também é capaz de fornecer energia para modificar o que está acontecendo dentro do recipiente. E essa energia é quantificada pela capacidade térmica que esse calorímetro tem de fornecer energia para determinadas substâncias. Tá certo? Então vamos ver agora, pessoal, isso matematicamente. Vamos resolver alguns exercícios que está lá na página 53, o exercício de número 1 e o exercício de número 2. Duas porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. A porção 1 tem 60 gramas e está a uma temperatura de 20 graus. A porção 2 tem 40 gramas e está a uma temperatura de 80 graus. Determine a temperatura final da água e justifique por que não é igual à medida aritmética de duas temperaturas. O que acontece? Se existe um equilíbrio térmico, né, a troca de calor, então a gente vai ter que o equilíbrio perdido mais o equilíbrio recebido é igual a zero. Então, se é troca de calor, a gente utiliza por que macete. Só lembrar, troca de calor, que macete. Então, temos calor perdido mais calor recebido é igual a zero. Isso tende ao limite, isso tende ao equilíbrio. Então, a gente vai. Qual que é a massa 1? A massa 1 foi igual a 60, certo? O calor específico 1, que no caso ali da água, né? O calor específico da água igual a 1. A variação de temperatura, nós temos a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, que a água foi colocada a 20 graus Celsius, mais a massa 2 foi de 40 gramas, certo? Como é água também, o calor específico é 1, e a variação de temperatura, a temperatura final menos a inicial, que é 80, porque foi a 80 graus que a água foi colocada. Tudo isso igual a zero. 60 vezes zero, vocês sabem que é 60, certo? E nós temos a multiplicação, certo? Vamos fazer isso logo após. Fazer todas as multiplicações. 40 vezes 1, 40, vezes t, menos 80, igual a zero. Agora sim, a gente vai fazer a distributiva, 60 vezes t, e depois 60 vezes 20. Depois 40 vezes t e 40 vezes menos 80. Então, nós temos 60 vezes t, 60t, menos 60 vezes 20,
3.200. Mais 40 vezes T, 40T, menos 40 vezes menos 80, 3.200. Tudo isso igual a zero. Agora é só a gente isolar, certo? As nossas letras. Então, nós teremos 60T mais 40T é igual a quanto? Tá negativo, passa positivo. 1.200 mais 3.200, certo? Somando aqui, nós teremos 100T igual a 4.400. Então, T é igual a 4.400 dividido por 100. Elimina, elimina. T é igual a 44 graus Celsius. Tá ok? Então, o exercício pede: determine a temperatura final da água e justifique porque não é igual à média aritmética, né? Porque se a gente fosse somar a média, nós teríamos quanto? 80 mais 20, se a gente fosse fazer assim, né? 80 mais 20, nós teríamos 100, certo? A média seria isso, dividir por 2, a média seria igual a 50. E por que não é igual à média? A diferença entre a média das temperaturas e a temperatura de equilíbrio térmico está diretamente relacionada à diferença de porções de água, tá? Enquanto uma porção é de 60, a outra porção é de 40. Então, está diretamente relacionada a essas porções de água, certo? Olha o exercício 2. Uma massa de 70 gramas de água em ebulição é despejada em uma panela de 150 gramas de alumínio. A temperatura inicial ambiente é de 20 graus Celsius. Desprezando as trocas de calor com o ambiente, qual é a temperatura final do sistema? Então, nós teremos uma troca de calor, então, que macete, tá certo? Então, a gente vai calcular a quantidade de calor perdido mais a quantidade de calor recebido e saber qual foi a temperatura final do sistema, certo? Então, a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais a massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Então, o que nós teremos? Qual que é a massa do calor perdido? Quem cedeu? A água, certo? Então, 70 gramas de água vezes 1, né, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial, que é igual a 100 graus Celsius, né? Ele falou que o estado é em ebulição, então 100 graus Celsius. Mais a massa do alumínio, 150. O calor específico do alumínio, 0,2. E a variação de temperatura. Ele falou que o alumínio estava a 20 graus Celsius. Temperatura final menos inicial igual a 20. Tudo isso igual a zero. Então vamos fazer as multiplicações para depois a gente fazer as distributivas. 70 vezes 1 é 70, T menos 100, mais 150 vezes 0,2, 30 vezes T menos 20, igual a zero. Agora sim a gente pode fazer as distributivas, certo? 70 vezes T, 70T, menos 70 vezes 100, 7.000, mais 30 vezes T, 30T, menos 30 vezes 20 é igual a 600. Tudo isso igual a zero, certo? Agora vamos isolar o que tem letra do que não tem letra. 70T mais 30T é igual a 7.000 mais 600, correto? 70T mais 30T é igual a 100T, igual 7.000 mais 7.600, T é igual a 7.600 dividido por 100, vamos cortar os zeros, T é igual a 76 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio da água e do alumínio final é igual a 76 graus Celsius. É sempre você levar em consideração que o calor perdido mais o calor recebido, eles vão estar em equilíbrio. E essa forma de equilíbrio é igual a 76 graus Celsius.
Então, se a gente substituir aqui 76 e aqui 76, a gente vai chegar igual a quanto? Igual a 0 graus Celsius, ok?